graça, amados irmãos, glória a Deus. Queremos glorificar a Deus e saudá-lo no nome de Jesus por mais um devocional semanal. Hoje, segunda-feira, dia 8 do mês de abril de 2019. Queremos estender os nossos abraços no nome do Senhor Jesus a todos quantos nos acompanham, aos nossos irmãos, aos nossos amigos e familiares a partir de Luanda. Queremos estender um abraço especial a todos quantos nos acompanham em Portugal, em Lisboa, aos nossos irmãos que têm nos mandado cumprimentos. E queremos também estender o nosso grande abraço a todos os irmãos aqui da Itália, da cidade de Milão, que têm nos acompanhado e nos dado uma força mais diretamente. Amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos para que os nossos devocionais possam efetivamente trazer luz, trazer paz, em cada família, na vida de cada irmão, que a palavra de Deus possa verdadeiramente transformar os corações. É esse o nosso desejo, é essa a nossa oração. Aleluia. Amados irmãos, hoje nós temos mais um tema, como é do costume, a segunda-feira. Queremos falar uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações durante esta semana. E Deus tem ministrado o perdão nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Eu quero ler um trecho bíblico de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho que saiu da casa dos seus pais e regressou. Eu gostaria que os irmãos amados, no nome de Jesus, abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 17. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versos de número 17. Diz assim a bendita palavra do Senhor. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Amados irmãos, essa é uma mensagem, um texto, é uma parábola que o nosso Salvador, Cristo Jesus, conta, que é muito conhecida. Acredito que o amado irmão lá em casa conhece esta mensagem, mas hoje nós queremos pregá-la de uma maneira diferente. Nós queremos falar do perdão, sim, do perdão do pai para com o seu filho mais novo, para com o seu filho pródigo. A Bíblia está a nos contar sobre a parábola, como nós sabemos, do filho pródigo. Havia um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais novo chegou até o pai e pediu ao pai que repartisse a sua parte da herança. E ele pegou na sua herança e foi para uma terra longínqua e começou a viver uma vida completamente desagradável, uma vida completamente dissoluta, de tal forma que ele começou a esbanjar o dinheiro que fazia parte da sua herança. E como ele não procedeu da forma mais correta, e é verdade, ele viveu a vida pensando simplesmente no dia de hoje, não pensou no amanhã, não investiu, então ele acabou perdendo tudo, perdendo todas as coisas, de maneira que ele, na terra onde ele estava, procurava comer e não se lhe dava. Então ele como perdeu todas as coisas, o seu desejo era encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Ou seja, veja até que situação o filho pródigo chegou.
Até ele tinha apenas desejo de comer das bolotas dos porcos, mas ninguém o dava. Mas ele depois cai em si e ele começa a refletir. A partir do versículo 17, ele pensa, e tornando-se em si, disse: quantos dos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. É aqui que começa a nossa história. Amados irmãos, você que está lá em casa, no nome de Jesus, que só agora teve a oportunidade, o privilégio de nos sintonizar, nós hoje estamos a abordar sobre o perdão. Estivemos a investigar um bocadito sobre a palavra perdão e diz o significado. Perdão é um processo mental ou espiritual que tem por objetivo cessar o ressentimento tóxico contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. Repito, o perdão é um processo mental ou espiritual que tem por objetivo cessar o ressentimento tóxico contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. Aleluia! No nome do Senhor Jesus, hoje nós queremos abordar, primeiro abordamos, na verdade, o que é o perdão, para trazer a parte introdutória dessa mensagem. Mas agora queremos saber como se adquire o perdão. Hoje queremos trazer os amados ouvintes os três passos fundamentais para a obtenção do perdão. Nós vimos que o filho pródigo, ele viveu uma vida completamente desagradável aos olhos de Deus, aos olhos de seu pai, de forma tal que quando ele pede a Deus, ou pede ao seu pai, a parte da sua herança, ele não pediu para construir uma vida, não, ele pediu para viver a vida de seu belo prazer, a seu belo prazer. Talvez estava cansado do conforto de estar em casa, talvez estava cansado de viver a harmonia de seu pai e com os seus irmãos, com os membros da sua família. Talvez ele não se sentia suficientemente liberto, ou seja, queria gozar de uma liberdade que ele nunca havia gozado. E de tal forma que essa mesma liberdade transformou-se em libertinagem. Quantos de nós vivemos uma vida que muitas das vezes, quando tomamos uma determinada atitude, vamos em direção a uma determinada atitude, mais tarde nós paramos e vimos que, afinal de contas, nós tomamos uma atitude errada. São muitas as vezes que a nossa consciência nos mostra que nós erramos, que nós ferimos, que nós magoamos. E muitas das vezes essa mágoa, ou essa sensação, esse ressentimento não está ligado diretamente a outra pessoa, ou seja, às vezes nós não temos que necessariamente lesar a outra pessoa, mas às vezes acabamos por lesar a nós mesmos. Cometemos atitudes, cometemos erros, cometemos fracassos, e de tal forma que isso produz em nós um sentimento tóxico, de tal forma que nós não conseguimos perdoar a nós mesmos. Mas a Bíblia Sagrada hoje quer nos contar, a partir da história da parábola do filho pródigo, o perdão de Deus. E queremos identificar 3 passos para a obtenção do perdão e depois falar diretamente do perdão de Deus. O primeiro passo, amado ouvinte, amado internauta, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha a partir do canal do YouTube, o canal da Palavra Viva, nós vimos no versículo 17, e passo a citar, que o filho pródigo disse: e tornando-se em si, disse: quantos dos jornaleiros do meu pai, ou quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O primeiro passo para a obtenção do perdão, a consciencialização. Precisamos de nos consciencializar, precisamos de assumir o nosso erro, precisamos de assumir o nosso fracasso, precisamos de parar a nossa mesma consciência e ponderar. Para que nós possamos obter o perdão de nós mesmos ou de outrem, o primeiro passo a tomar é nos consciencializarmos, ganharmos consciência do erro que nós tomamos, do erro que nós cometemos, ganhamos consciência do fracasso, ganhamos consciência da atitude que nós cometemos. Nós precisamos, antes de nós mesmos, parar, analisar, crivar, entender o quanto nós cometemos, o quanto errado nós estamos, o quanto distante do acerto, o quanto ferimos, o quanto magoamos, o quanto perdemos.
aonde erramos, o primeiro passo é analisar. Por que eu não consigo perdoar o meu próximo? Ou por que o meu próximo se sente lesado com determinada atitude que eu tomei? O que eu fiz que está a gerar esse ressentimento? Qual é a atitude que eu cometi que está a gerar mágoa? Qual é a decisão que eu tive que está a gerar um sentimento desconfortável no seio do meu irmão, no seio de alguém? Para que eu possa me redimir, preciso primeiramente entender, saber, analisar. Fazer um minuto de atenção, ganhar consciência e perguntar a mim mesmo ou a outrem: o que é que eu fiz? Por que você está magoado comigo? Qual foi o erro que eu cometi? Antes de sabermos o que nós precisamos fazer, precisamos entender, nos consciencializar que estamos errados, que determinadas atitudes que eu tomei caíram mal a alguém, produziram desastres, abalaram a minha estrutura familiar, ofendeu o meu pai, ofendeu a minha mãe, ofendeu o meu colega, o meu amigo, aquela pessoa com quem eu muito amava. Eu tomei uma atitude que acabei por magoá-la. Eu preciso de me consciencializar. É o primeiro passo. O segundo passo, amado irmão, no nome de Jesus, nós vimos também no verso 18, ainda do mesmo capítulo de Lucas 15, a Bíblia diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele levantou-se e foi ter com seu pai. Ou seja, ele voltou à casa aonde ele já vivia. Segundo passo para a obtenção do perdão: regressar. Ou seja, arrepender-se. Arrepender-se. Ele regressou, ele tomou consciência do erro que ele tinha cometido, e ele regressou, ele voltou para o seu pai. Ele voltou para o seio da sua família. Ele voltou. Então, quando nós identificamos que nós erramos, o passo seguinte a ser tomado é regressar. Regressar a casa, regressar ao seio da família, regressar à tua esposa, regressar ao teu esposo, regressar para o convívio da família, regressar para as coisas que você está a perder no mundo lá fora. Talvez, amado irmão, estou a falar com alguém que abandonou a sua família. Talvez eu estou a falar com alguém que largou o seu lar, que largou a sua casa, que largou o seio familiar, largou o conforto e a harmonia que tinha dentro de casa por uma atitude errada. Mas Deus está dizendo no nome do Senhor Jesus que nessa noite é o momento de regressar. Talvez você, amado irmão, era alguém que estava firme na palavra, estava alicerçado, tinha uma estrutura mental e também espiritual voltada a Deus, mas por causa de determinadas ações que o amado tomou na sua vida, cometeu determinados erros e hoje precisa regressar para Deus, regressar aos pés de Cristo, regressar ao amor do nosso Deus poderoso, regressar e ser novamente aquela pessoa que tu eras, ser aquela pessoa sedento, aquela pessoa fervoroso na fé. Talvez o amado irmão tinha um familiar, tinha um amigo, tinha uma amizade que trazia-lhe gozo, andava com alguém que lhe trazia paz, mas você já deparou que você cometeu, você, como diz os nossos irmãos brasileiros, você pisou na bola, você vacilou, você errou. Então, após identificar o teu erro, regressa, volta, se arrepende, volta para Deus, volta para o conforto familiar, volta para casa, volta para a amizade, volta para o convívio, volta para a paz. São muitas as famílias que nos dias de hoje nós temos visto que se têm destruído por conta de determinadas coisas que foram cometidas no seio familiar. Existem muitas mágoas dentro da família que precisam ser disseminadas. Existem muitas pessoas que não falam com os seus pais, não falam com os seus primos, não falam com os seus irmãos. Falta o perdão. Está a faltar o amor de Deus dentro dos lares, está a faltar o amor de Deus dentro dos corações.
Está a faltar o amor de Deus dentro da família. Nós precisamos entender que nós precisamos viver como irmãos. A Bíblia Sagrada nos fala que o quão bom, no livro de Salmos, capítulo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus tem prazer no convívio, Deus tem prazer na união, Deus tem prazer no amor. Aliás, a própria essência do nosso Deus é o amor. Aleluia. Então volta. Se cometeu, se errou, se cometeu alguma atitude indigna, volta, regressa e torna a ser a pessoa que você era antes. Regressa e torna a ser uma pessoa melhor. Regressa ao conforto, regressa. Aleluia. Glórias a Deus. O terceiro passo que o nosso filho pródigo tomou está aqui, ainda no verso 18, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele confessou os seus pecados. Por outras palavras, ele pediu perdão. Ele pediu perdão. E ele humilhou-se ainda mais, porque no verso 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então, amado, nós vimos o primeiro passo, que é a identificação do nosso erro, do nosso fracasso, da causa pela qual nós criamos ou estamos a disseminar um ressentimento, uma mágoa. Primeiro passo, identificação ou consciencialização. O segundo passo que nós vimos é o arrependimento, é o regressar, é o voltar. Aqui a palavra arrependimento quer dizer voltar, regressar à nossa essência. Regressar para onde nós pertencemos, regressar no seio familiar, no nosso convívio, regressar para as pessoas que nos fazem bem, regressar. E regressar para quê? O terceiro ponto nós vimos agora, para pedir perdão e para se humilhar. Ele pede perdão confessando os seus pecados. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Quantas pessoas têm errado, mas têm tido muitas dificuldades em confessar os seus erros, em pedir perdão. Pessoas que até dentro de si existe um determinado remorso, mas esse remorso não gera arrependimento. Atenção, remorso diferente de arrependimento. Remorso é um sentimento que nós temos no nosso coração. É a consciência de que nós realmente pecamos. Quando o filho pródigo, ele consciencializou-se, ele ganhou consciência do erro que ele tinha cometido, ele gerou em si um determinado remorso. Mas esse sentimento precisa, em primeira instância, produzir em nós arrependimento. Não adianta nós termos consciência do erro que nós tomamos. É preciso nós tomarmos uma atitude para regressar e pedir perdão. Regressar para nos humilhar. Pedir perdão a quem nós ofendemos. Pedir perdão à pessoa que foi lesada. Ainda que nós talvez em nós mesmos não sintamos que nós magoamos aquela pessoa, mas só o simples facto dela estar magoada é motivo suficiente de nós dizer: meu amado, perdão. Perdão porque eu pequei contra ti. Me perdoa pela atitude que eu tomei. Eu sinto que tu não gostaste da atitude que eu tomei. Meu pai, perdão. Perdão por sair de casa. Perdão pelos erros que eu tomei. Perdão pelas coisas, as atitudes erradas que eu cometi. Peça perdão à tua esposa. Talvez a noite de ontem ou a semana passada tu fizeste coisas que desagradaram a tua esposa. Talvez você está afastado do seio familiar, saiu de casa há muito tempo, largou a família por problemas que poderiam ser resolvidos com conversa no lar, com oração, buscando a palavra, buscando a presença de Deus. Talvez você abandonou a sua família, o conforto do seu lar. Talvez tomaste atitudes que, ao teu ver, são irrevogáveis. No momento em que tu tomaste aquela atitude, você disse: eu não vou voltar atrás. Mas a tua consciência te diz que você está errado. Peça perdão. Peça perdão. Arrependa-se. Humilha-se. Diz: eu pequei. Às vezes nós temos dificuldades em confessarmos os nossos pecados perante a Deus. Nós temos dificuldades em assumir as nossas culpas. Mas o perdão é divino, amado irmão. O perdão gera paz. O perdão gera gozo. O perdão gera vida. O perdão restaura. O perdão liberta. O perdão nos satisfaz.
O perdão gera em nós alegria, gozo e paz. O perdão retira a impureza do nosso coração. O perdão quebra com os mal-entendidos. O perdão nos aproxima de Deus e também da pessoa lesada. O perdão cria elos. O perdão cria laços familiares. O perdão nos cria intimidade, gera empatia, gera amizade. Precisamos libertar o nosso coração daquilo que é tóxico. Precisamos libertar o nosso coração daquilo que nos faz mal, das mágoas, dos sentimentos errados, dos traumas do passado, das coisas que talvez não foi você que cometeu, mas cometeram contigo. Libera perdão, esquece. Nós precisamos viver uma vida em novidade de vida. E o que Cristo nos convida a viver uma vida nova. Todos os dias que nos acordamos, precisamos viver uma vida nova. Amado irmão, a palavra de Deus nos diz no livro de 1 João, capítulo 1, versos 9, que se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é justo, Deus é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O próprio Deus está aberto para atender as nossas orações, para perdoar os nossos pecados. E nós vimos o comportamento desse Pai, que aqui na Bíblia Sagrada está a mostrar, está a tipificar a imagem de Deus. Nós vimos o comportamento desse Pai assim que o seu filho mostrou-se arrependido. A Bíblia diz que no verso 20, quando o filho pede perdão, dizendo, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançando-se ao pescoço e o beijou. Veja o comportamento de Deus para aqueles que se arrependem. O filho identificou os seus erros, identificou as suas falhas, identificou o seu pecado. Segundo, voltou para Deus, voltou para a casa dos seus pais. E terceiro, pediu perdão. Olha, antes mesmo do filho abrir a sua boca para o seu pai, Deus já estava correndo ao encontro daquela pessoa que estava arrependida. Deus já estava correndo ao encontro do seu filho, porque a vontade de Deus não é que ninguém de nós se perca. A vontade de Deus não é que nenhum de nós perca a sua vida. A vontade de um pai, a vontade de uma mãe, não é que o seu filho viva a vida a seu belo prazer, viva no mundo errado, viva no pecado, viva com uma conduta depravada. Não. A primeira pessoa verdadeiramente interessada em receber o perdão era o filho pródigo, mas veja o amor de Deus. Ele, quando olhou o seu filho regressando, foi o próprio Deus que correu em direção aos seus filhos. Assim é o amor de Deus. Ele corre para nós. Deus tem prazer que nós vivamos uma vida plena, uma vida de gozo, de paz. Só precisamos de tomar os 3 passos. Só precisamos de caminhar em direção a Deus. Só precisamos de verificar os nossos erros, de voltar para Deus e pedir perdão, que Deus tem os braços abertos. A Bíblia Sagrada diz que o seu pai, que é Deus, ele voltou. Ou seja, ele olhando para o seu filho que regressava a casa, ele correu na direção. Então, quando nós tomamos os nossos passos, o ato pelo qual nós precisamos de voltar para Deus, é o próprio Deus que vem para nós. Por quê? Porque Deus nos ama. Porque o amor de Deus se completa em nós. O amor de Deus se completa nas nossas fraquezas. Porque Deus está pronto para ouvir a confissão dos nossos pecados e nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus tem prazer em nos perdoar. Mas é necessário que o pecado possa gerar em nós um arrependimento. É necessário que nós determinamos em nós mesmos que precisamos voltar, largar. Arrependimento, repito, diferente de ressentimento. Ressentimento perdão, não é ressentimento. O arrependimento é diferente de remorso. Porque quando nós temos remorso, nós denotamos que cometemos alguma coisa errada, uma infração, um erro, um fracasso. Mas nós não voltamos. Mas quando nós voltamos, então nós estamos a nos arrepender. Nós estamos a ir ao encontro de Deus. Olha, amado irmão, a Bíblia fala ainda no versículo 21, ele diz, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, olha o amor de Deus, presta atenção, trazei depressa o melhor vestido e vestilho,
amado irmão, a primeira coisa que Deus faz quando nós cometemos determinado pecado e nos arrependemos, voltamos para Ele, a primeira coisa que Deus fez, Deus dá-nos vestes novas. Deus nos veste de gozo, nos veste de amor, nos veste de harmonia. Por quê? Porque o pecado nos torna nu. O pecado tira o nosso brilho. O pecado tira a marca de Deus em nós. O pecado tira a presença de Deus em nós. O pecado nos torna como pessoas nuas. O pecado nos leva a ficar completamente cabisbaixo, derrotado. O pecado produz mal em nós. O pecado nos mata interiormente. E Deus, sabendo que o seu filho espiritualmente estava nu, Deus disse: trazei vestes novas. Talvez essas vestes não significa para ti um tecido físico, mas possa significar algo espiritual. Olha o que Deus está dizendo. Se você se arrepender e voltar para Deus, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, Deus está pronto para lhe vestir de novas vestes. Vestes de gozo, vestes de dignidade, vestes de brilho, que é a presença do Espírito Santo em nós, vestes de paz. Deus está pronto para lhe vestir, para lhe revestir com a sua presença. Quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados, Deus lhe dá novas vestes. Deus lhe veste com a sua presença. Aleluia! O segundo passo que esse pai fez, ele disse: ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Alparca nós sabemos que são os nossos calçados, porque o pecado tira-nos até os nossos calçados, o pecado nos descalça, o pecado nos derrota, mas Deus mandou vestir novamente o seu filho e mandou calçar novamente o seu filho de novas alparcas, novos pés, nova vida, nova caminhada, caminhar em direção a uma vida nova, caminhar em direção a algo que nós ainda não experimentamos, porque Deus é um Deus que se renova em nós, porque Deus quer que nós vivamos em novidade de vida. Deus deu novas alparcas, novos calçados ao filho pródigo para ele trilhar novos caminhos, caminhos do bem, caminhos do amor. Ele calçou-lhe de novos calçados, ou seja, os calçados inicialmente que ele tinha gastaram-se, desgastaram-se no mundo, gastaram-se na vida depravada, na vida insana, na vida dissoluta que ele outrora viveu, mas a partir do momento em que ele se arrepende, ele recebe novos calçados para trilhar novos caminhos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. Seja novo no nome de Jesus, seja renovado. Deus está a dizer que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deus ainda lhe deu um anel. Esse anel está a representar o compromisso com Deus, está a representar uma nova aliança. Que quando nós voltamos para Deus, para além de Deus nos vestir, para além de Deus nos calçar, Deus ainda nos dá um novo anel, um anel de compromisso, um anel de aliança, um anel de compromisso com Deus. Para viver novas coisas, para caminhar com Deus, para recebermos a marca de Cristo em nós. O anel aqui está a simbolizar o nosso compromisso para viver uma vida nova. Dizer: eu já não estou mais comprometido com o mundo, eu agora tenho um anel. Esse anel é o anel que é tipificado pela nova aliança, o Novo Testamento, que é Cristo Jesus. Eu agora estou compromissado com Cristo, eu já não estou mais no mundo, eu já não estou a viver mais aquela vida errada, porque eu agora tenho um casamento novo. Eu sou a noiva de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, amados irmãos. E Deus diz ainda: trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos. O bezerro cevado, para quem é fazendeiro ou para quem conhece um bocado de campo, sabe que é o melhor animal. Por quê? Porque ele tem a carne mais tenra. Aliás, é o melhor animal para se comer, porque ele é um bezerro novo. Ele tem a carne mais tenrinha, ele tem a carne mais saborosa. Deus está falando de uma festa. A Bíblia Sagrada fala que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. Por quê? Porque Deus olha para nós como seus filhos. Deus olha para nós com amor e Deus tem prazer em que nós voltamos para Ele. Há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há festas nos céus porque Deus viu que o filho que estava perdido reviveu, e nós podemos confirmar isso no versículo 22.
no versículo 24, que diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha o que o perdão produz em nós. Olha só o que o perdão produz em nós. Produz vida. O filho estava morto. Morto por quê? Talvez essa morte não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Porque a partir do momento em que ele sai da caminhada com seu pai, a partir do momento em que ele sai do gozo, da plenitude familiar, para viver a vida errada, talvez, não sei, estou a cogitar, talvez na prostituição, talvez vivendo nas drogas, talvez vivendo no álcool, talvez vivendo em más amizades, em más companhias, vivendo uma vida completamente desagradável. Ele estava morto espiritualmente. E existem muitas mortes. A primeira morte que nós conhecemos é física, mas a segunda morte é a morte espiritual. Existem muitas pessoas cujo ressentimento tem matado. Existem muitas pessoas cujo as mágoas têm produzido nelas morte espiritual. Pessoas que não têm gozo de viver porque estão carregadas de mágoa, porque estão feridas, porque estão magoadas. Mas Deus está a dizer que o perdão libera vida. Você que estava morto, no nome de Jesus, receba vida a partir do perdão que vem dos seus. Deus está pronto para perdoar os seus pecados. Talvez você está a dizer nessa noite: mas, amado irmão Hugo, eu cometi muitos pecados, eu fiz coisas que desagradaram a Deus, eu fiz coisas que não são dignas, eu errei muito. Volta para Deus. Deus está pronto para perdoar. E eu tenho a plena certeza que se Deus perdoar os teus pecados, os teus familiares também vão te perdoar. A tua família também vai te perdoar. O teu esposo também vai te perdoar. Os teus irmãos vão te perdoar. Os teus amigos vão te perdoar. Os teus filhos vão te perdoar. Porque o perdão de Deus produz em nós o alívio. Ele nos ressuscita. Ele nos faz viver novamente gozo, alegria, paz, estabilidade. Oh, aleluia! Amado irmão, a Bíblia Sagrada fala ainda que ele estava perdido, mas foi achado. Quantos estão perdidos e podem ser achados por Deus hoje? Quantas pessoas estão perdidas no mundo, vivendo uma vida desagradável, uma vida dissoluta, mas a Bíblia Sagrada está a dizer que Deus nessa noite, Ele tem o poder e Ele quer te achar. Volta para Deus, meu amado irmão. Volta para Cristo Jesus. Se arrependa dos teus pecados. Ganha consciência dos teus pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Volta para Deus e peça perdão, se humilha. Você que feriu alguém, peça perdão, se humilha. Diga: meu irmão, me perdoa. Eu pisei na bola. Eu cometi contigo, mas eu quero lhe pedir perdão no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o perdão gera em nós alegria, o perdão gera graça, o perdão produz em nós, o perdão de Deus, nós vimos, produz em nós primeiramente vestes novas para aqueles que estavam nus, vestes novas para aqueles que não tinham vestes novas, que estavam com roupas rasgadas pelo pecado, rasgadas pelas mágoas, que estavam com as roupas completamente moribundas. A primeira coisa que Deus faz é te lavar no nome do Senhor Jesus Cristo e te dar vestes novas, que é a presença de Deus. Deus quer te revestir com o Espírito Santo. Deus quer te fazer uma nova vida, quer te fazer você viver com gozo, de plenitude e de paz. O segundo passo que Deus vai fazer é te calçar novas vestes. Para quê? Para não voltar mais nos mesmos caminhos, mas para caminhar em novidade de vida, para caminhar uma vida nova, para caminhar em direção em Cristo. O terceiro passo que Deus vai fazer em ti é te colocar um anel novo, que significa uma nova aliança, significa um novo compromisso, significa uma vida nova. Agora eu não vou viver mais como eu vivia antes. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu vou viver em novidade de vida, eu vou viver em Cristo Jesus. A cada dia Cristo tem uma nova coisa para mim, Cristo tem uma nova vida. Ele disse na sua palavra no livro de Efésios: e não olheis para as coisas que para trás ficaram, mas segui o alvo em direção à coroa de Deus. Cristo tem uma vida nova para ti, uma vida diferente do pecado, uma vida diferente do pecado, uma vida diferente das coisas erradas, uma vida diferente das coisas que você viveu no passado. Quando você caminhar para Cristo, Cristo também certamente caminhará em direção a ti e vai gerar em ti uma nova vida. E a Bíblia Sagrada nos mostra ainda que houve uma festa. Por quê? Porque o pai mandou matar o bezerro cevado. O pai tirou o melhor da sua fazenda para festejar. Festejar por quê? Duas coisas. Primeira, o filho estava morto, mas através do perdão ganhou vida. Segundo, o filho estava perdido, mas através do seu perdão ele foi achado. Seja achado por Deus.
seja ressuscitado por Deus. Deus tem prazer em tocar a tua vida, tocar a tua casa, tocar em teus sonhos, mas é necessário você tomar os 3 passos que nos leva ao perdão de Deus, ao perdão da nossa família. Qual é o primeiro passo, amado irmão Hugo? Nós vimos no verso 17 do capítulo 15 do livro de Lucas. Primeiramente é consciencializarmos, ou seja, ganhar consciência dos erros, dos fracassos que nós tomamos. O segundo passo, nós vimos no verso 18, é voltar para Deus, ou seja, regressar para Deus, regressar ao primeiro amor, regressar, nos arrependermos, regressar para casa, regressar para a sua família, pelo seu conforto, regressar para as pessoas a quem você magoou, a fim de quê? Terceiro ponto, pedir perdão, confessar os seus pecados, pedir perdão, confessar, se humilhar, e Deus tem prazer de te dar a paz, porque a palavra de Deus nos ensina ainda no livro de Mateus, capítulo 18, a partir dos versos 21 e 22, que Deus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Você que nutriu a mágoa de alguém, Deus está convidá-lo nessa noite a perdoar. Perdoa, libera perdão, porque o perdão gera graça, o perdão gera vida, o perdão ressuscita, o perdão nos acha quando estávamos perdidos, o perdão nos veste de novas vestes, o perdão nos calça de novas alparcas, o perdão nos dá um novo anel, uma nova vida, um novo compromisso, o perdão nos faz partilhar da comunhão de Cristo Jesus, o perdão nos faz viver em Cristo Jesus. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa. Cristo nos ensina, quando Pedro perguntou quantas vezes devemos perdoar, ele disse devemos perdoar 70 vezes 7. Não importa a quantidade de vezes que os nossos irmãos cometerem contra nós, precisamos perdoar, precisamos liberar perdão. Perdoa. Desfaz-se dos sentimentos tóxicos que estão em seu coração. Peça ajuda de Deus no nome do Senhor Jesus. Diga, Pai, tira de mim esses sentimentos. Pai, tira de mim essas coisas que me fazem mal. Essas coisas que têm matado a minha fé. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos mostra ainda no livro de Marcos 11, capítulo 11, versos 25. Diz que precisamos perdoar-nos uns aos outros os nossos pecados. Devemos nos perdoar. O perdão vem de Deus. Perdoa. Perdoa quem lhe magoou. Perdoa a si mesmo. Perdoa pelas coisas que você cometeu no passado. Perdoa pelas coisas, pelas atitudes que tu tomaste que lhe tiraram da presença, lhe fez perder muitas coisas. Talvez tomaste a atitude que fez-te perder a comunhão, a paz, o amor, o gozo, o respeito na família, a consideração, fez-lhe perder talvez até coisas materiais. Perdoa-se a si mesmo. Perdoa e começa. Perdoa e recomeça em Cristo. Perdoa e volte para Deus. Perdoa e caminha para Deus. Perdoa e recebe novas vestes. Perdoa e trilha novos passos com novas alparcas, novos calçados. Perdoa, mas desta vez caminha num novo compromisso com Cristo. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus ele é justo e é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O perdão gera justiça. O perdão gera amor. Aleluia. Colossenses 3,13 diz, suportai-vos uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. 2 coisas. Suportar. Segunda coisa é perdoar. Precisamos liberar perdão. Porque nós também erramos. Nós também magoamos. Nós também ferimos. Precisamos perdoar mutuamente uns aos outros e perdoar a nós mesmos. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais um devocional semanal. Esperamos que verdadeiramente a palavra de Deus esteja a produzir em nós graça, que a palavra de Deus esteja a vestir-nos com novas vestes. Esperamos que a palavra de Deus esteja a alcançar corações, esteja a unir famílias, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra até na divisão da alma e da medula, e ela é apta para discernir os espíritos. A palavra de Deus gera perdão. Perdoa você que está em sua casa, perdoa alguém, talvez você diz, mas Deus está a falar comigo, a quem eu devo perdoar? Se você fizer uma análise de consciência, Deus pode lhe mostrar as pessoas a quem você tem que perdoar. Talvez é a ti mesmo. Perdoa e gera graça. Recomeça em Deus, recomeça na sua família, recomeça na sua casa, recomeça no seu lar, recomeça no seio da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, que Deus é fiel para perdoar, no nome do Senhor Jesus. Amados irmãos,
Glórias a Deus. Queremos mandar um abraço especial aos nossos irmãos de Angola, aos nossos irmãos de Portugal e também aos nossos companheiros aqui que têm estado conosco diariamente aqui em Milão, em Itália. Que a graça de Deus esteja convosco. Não vamos terminar sem antes, porém, fazermos a nossa oração. Oremos no nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai. Meu Deus, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua bendita palavra, Senhor Jeová. Nessa noite, no nome do Senhor Jesus, queremos pedir perdão, Pai amado, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Meu Pai, pelas coisas que nós temos cometido. Talvez, meu Pai, ofendemos pessoas que nós já nem nos lembramos. Talvez, meu Pai, ainda ontem, ainda há bocado, meu Pai, ofendemos, magoamos, ferimos. Ou talvez estamos a nos magoar a nós mesmos por conta de não liberar perdão na nossa vida. Deus, no nome do Senhor Jesus, queremos cumprir com os 3 passos, Pai, no nome de Jesus. Primeiramente, ganhar consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Segundo, regressar para Deus, regressar, meu Deus, para as pessoas a quem nos magoamos. E terceiro ponto, pedir perdão ao Senhor, nos humilhar diante da Tua presença. Pois a Tua palavra diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, aleluia, que a seu tempo Ele vos exaltará. Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que está pronto a vir ao encontro daqueles que se arrependem. Nessa noite, Pai, talvez existem famílias, existem irmãos que ainda estão com mágoas no coração, que não conseguem perdoar eles mesmos e têm receio que os outros também não possam lhe perdoar. Pai, que o Teu perdão alcança famílias nessa noite, no nome de Jesus. Que o Teu perdão alcança lares, no nome do Senhor Jesus. Que o Teu perdão alcança vidas, no nome de Jesus. Que o Teu perdão reconcilia pessoas que caíram e voltem para Deus. Que o Teu perdão levanta. Que o Teu perdão veste. Que o Teu perdão calça. Que o Teu perdão, meu Pai, traga um novo compromisso, no nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, oramos para que haja reconciliação familiar. Reconciliação, meu Pai, nos casamentos, reconciliação entre amigos, entre pessoas que se querem bem mutuamente. Oh Deus, nós oramos, meu Pai, e pedimos que a Tua palavra possa criar e causar em nós um efeito de graça, um efeito de luz e de vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, no nome de Jesus, terminamos mais um devocional semanal e esperamos estar com o amado no nome de Jesus no próximo dia 15, na próxima segunda-feira, aos mesmos horários. A hora 20h30 para os irmãos de Luanda e de Lisboa e 21h30 para os irmãos daqui da Itália. Que Deus abençoe e que a graça de Deus e o perdão divino esteja na sua casa. Em nome de Jesus. Amém.